E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo aí do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da alfabetização matemática e algumas outras coisas. Eu tenho percebido aí no canal que quando eu posto algum vídeo falando a respeito de como ensinar algo para uma criança, eu tenho percebido que tem uma boa aceitação se comparado com os demais vídeos aí que eu fiz. E com base nisso eu vou lançar uma série de vídeos aí em que eu falo justamente do como ensinar matemática para criança. Não necessariamente pode ser criança. Se você for da EJA, estiver assistindo a esse vídeo, se for da educação de jovens e adultos, não tem problema nenhum. Pode ser assistido numa boa. A diferença é que o foco desses vídeos aqui é o entendimento, no caso da criança, que a bagagem dela cultural ela é bem menor se comparado a um adulto que voltou aí para a escola para terminar os estudos. Então, se você tiver paciência de assistir, não tem menor problema. Mas vamos ao que interessa. Eu elenquei alguns tópicos. Tópicos esse que são cerca de 35 ao todo. Só que não necessariamente eles estão em ordem. Então só vou falar para vocês saberem do que vão se tratar aí os próximos vídeos. Pronto. Algumas coisas que vocês vão precisar entender para poder ensinar as crianças. Por exemplo, aprendendo a contar até 10. Então, mesmo que a criança não saiba os números, não sabe escrever os números, desenhar eles, nem nada, você vai ensinar por que até 10, que é uma contagem simples e você consegue utilizar os dedos da criança para estudar, para ela aprender. Segundo tópico, caderno de caligrafia. Recomendo que vocês tenham um caderno de caligrafia à disposição. Se vocês estiverem com dúvida quanto ao caderno de caligrafia, nessa pasta aqui eu criei algumas coisas para o vídeo de hoje. Então, no caso, por exemplo, do caderno de caligrafia, é exatamente esse caderninho aqui, ó. Então, vocês, para quem não tiver familiarizado, o caderno pode ser utilizado tanto para fazer letras quanto para fazer números. Vou fazer um vídeo explicando como que vocês vão utilizar o caderno de caligrafia. Então, se for uma novidade para você, não tem problema. Se você não tiver condição de comprar um caderno de caligrafia para criança, também não tem problema. Você pode pegar uma régua, uma caneta aí e fazer as linhas do caderno. Mas daí eu faço um vídeo, uma aula só falando a respeito disso. Continuando, então, nós temos material dourado. Se vocês já ouviram falar a respeito de material dourado, beleza. Se não, não tem problema. Material dourado é utilizado para ensinar a unidade, dezena, centena e milhar. O conceito dele é esse aqui. E o material ao vivo, ele vem em embalagens assim. Ele vem numa caixa assim, com cubinhos indicando de 1 em 1. Aqui são palitinhos indicando de 10 em 10, que são 10 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos plaquinhas que valem 100. Então, se você estivesse imaginando a caixa aberta aqui, aqui não são mais tirinhas, são fatias. Então, aqui são 10 fatias de 10 por 10. As fatias de 10 por 10, elas seriam o quê? Elas seriam exatamente isso aqui. É como se você estivesse olhando a fatia. Desculpa pelo desenho, tá, pessoal? E de frente como se fosse um papel e depois aqui, opa, é a parte de trás aí, opa, a parte de trás do negócio. E depois ele é cortado em 10 partes aqui e 10 partes aqui. E aqui também, né? Então, são aquelas tirinhas aí. Só para exemplificar melhor, é disso aqui que eu estou falando. Certo? 10 por 10, então que representa 100. Continuando então, depois ele vem no cubo, né, que é 1000, que seria 10 por 10 por 10, então representa 1000. Então, material dourado
É exatamente isso. Nós temos, continuando, dificuldades em conseguir ensinar matemática para seus filhos ou crianças em geral. Então, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você chegou aqui para buscar uma maneira de resolver o problema de ensinar matemática para as crianças. Então, eu vou falar a respeito, um vídeo especificamente a respeito disso. Ler os números em sequência ou em pulos. Eu vou falar a respeito disso. Crianças que começam a fazer a contagem, elas pulam os números, confundem. Ou como que você ensina, como que ela conta de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. Eu vou fazer um vídeo que eu falo só a respeito disso. Continuando então. Caso a criança já saiba ler e escrever, escrever por extensos números. Pode parecer besteira, mas isso daí é uma tática muito boa na hora de ensinar matemática para a criança. Porque se a criança tem dificuldade em guardar o número pelo número, você escrever vai ser mais uma coisa para que ela consiga assimilar a informação. Sétimo tópico. Utilizar sempre objetos para auxiliar na compreensão do conteúdo que está passando para a criança, seja lápis, pedrinhas, bolinhas de gude e etc. Então, brinquedos que você já tiver em casa, brinquedos que você queira adquirir, se você não tiver condições de comprar, brinquedos que você pode fazer. Já vou adiantar esse tópico aqui, mas vou falar dele depois também. Alguns brinquedos, que a gente chama de brinquedos pedagógicos, eu vou ajudar vocês, vou fazer vídeos ensinando como fazer e também vou ensinar coisas alternativas que vocês podem fazer de baixo custo ou de custo zero para poder ensinar matemática para as crianças. Vou fazer vídeos que eu falo a respeito do ábaco e do soroban, que seria o ábaco chinês, né? E que são excelentes auxiliares para o aprendizado da criança. Nono tópico. A gente vai falar a respeito também de adição e subtração, porque multiplicação e divisão inclusive, as 4 operações básicas. Por que não só adição e subtração como é ensinado na escola? Porque uma coisa está amarrada à outra. E se vocês perceberem que a criança está desenvolvendo legal, automaticamente ela já vai começar a perceber o conceito de multiplicação e o conceito de divisão embutido aí na brincadeira que vocês estiverem fazendo com as crianças. Continuando aqui. Tá. Décimo tópico. A gente vai falar a respeito de números pares, números ímpares, como contar, como identificar, quando for par, quando for ímpar e assim por diante. 11º tópico. Treinar a coordenação motora da criança. Então, coordenação fina. Desenhos, algumas atividades dessa natureza aqui. Então, por exemplo, você pega aí um caminhãozinho ou, sei lá, um cachorro e nós vamos fazer atividades de colorir. Então, vou explicar como que você ensina a criança a colorir de maneira correta, de forma que ela desenvolva a coordenação motora fina, que é aquela coordenação que a criança pinta, mas ela não borra o desenho, não ultrapassa o limite da onde o desenho pode ser pintado ou não. Desenhos livres para pintar, que é o que eu já falei aqui, né? Outras coisas como ligar pontos. Então, assim que a criança estiver já entendendo a sequência numérica, a gente pode começar a explicar a respeito de ligar os pontos para que facilite aí no aprendizado da criança. Nós temos, para as operações matemáticas, sempre reforçar as atividades de agrupamento numérico. Então, falei de contar de 1 em 1, de 2 em 2, assim por diante. Conforme for fazermos as atividades aí, a gente vai falar novamente a respeito disso. Então, vou ter um vídeo só falando a respeito disso. 14º tópico. Quando mudar o limite numérico, a criança vai estudar? Como assim? Quando a criança, você ensinou, por exemplo, até o 10. Aí você agora vai ensinar, não sei, até o 20. Ou você percebeu que ela pegou o 10 muito fácil e vai ensinar até 50 ou até 100. Será que a criança vai continuar estudando com o mesmo empenho? Porque a gente não tem mais quantidade de dedos aí para auxiliar. Então, a gente conversa um pouco a respeito disso também. Se vocês perceberem que a criança ficou um pouco arredia, não está muito
confiante aí para estudar ou muito empolgada, a gente vai falar a respeito disso para facilitar a vida aí das crianças. Montando atividades para a criança treinar. Então vou ter um vídeo aí só falando a respeito disso, só falando de como montar atividades para as crianças poderem estudar. Lembrando que para a criança, quando eu digo criança, pessoal, é criança em fase de pré-alfabetização ou alfabetização, se ela já estiver indo para a escola e tiver com dificuldade no aprendizado, que são as crianças aí de 6 anos, 5 e as mais velhas na casa dos 7, nessa faixa de idade. Se você acha que a matemática é chato, você pode continuar assistindo os vídeos do canal, se você quiser, inclusive os que não são voltados para a alfabetização matemática, você vai ver que não é chato matemática. Qual que é o problema? A matemática ela é um pouco maçante. Nisso eu posso confirmar, posso concordar com vocês, porque em alguns momentos eu também considero a matemática maçante. Porém, entretanto, todavia, contudo, ela não é um bicho de sete cabeças. Então, eu vou ajudar vocês a perder esses medos aí, e vocês também, em hipótese alguma, devem encorajar a criança a achar que matemática é chato, porque isso vai dificultar também o aprendizado dela. Não importa se você não gosta de matemática, ou se você não entende, se você não aprendeu direito na escola, e assim por diante. Não passe esse trauma para a criança, não passe esse medo para a criança, porque isso vai dificultar e muito o aprendizado dela. 17º tópico. Brinque com seus filhos, ou os alunos, né, se você for um professor, estiver em sala de aula. Pois eles não devem tentar acompanhar você, mas sim você tem que acompanhar eles. A criança não tem que ser adulto. Você, em alguns aspectos, tem que ser criança. Você tem que se pôr no lugar dela. Muitas vezes a criança não entende, não aprende por causa disso. Na sua cabeça pode estar o mais simples, mais mastigadinho, mais explicado possível, mas na cabeça da criança não está. Uma frase que eu costumo falar bastante: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Logo, a criança, eu sou responsável pelo que eu ensino, não pelo que a criança aprende. Só que eu tenho que me preocupar com o que a criança aprende. Logo, eu tenho que me preocupar com o que eu ensino, com como eu ensino. Então, fica aí para reflexão de vocês também. E não tenha vergonha, timidez de fazer essas atividades com eles. Se você estiver na rua, quiser fazer uma brincadeira, alguma coisa, num parque, alguma coisa com as crianças, que dê para empregar matemática junto, não tenha vergonha. Porque criança é criança, certo? E criança não sente vergonha de brincar. 18. Crie brinquedos. Já comentei anteriormente. Caso queira, você pode comprar, mas fazer é sempre muito divertido. E vou mostrar para vocês nos próximos vídeos que, de fato, é realmente muito divertido. Pelo menos eu considero muito divertido. 19. Tudo que eu estou explicando para vocês aqui, aos poucos eu vou providenciar os materiais para fazer novos vídeos com tudo em prática. Então, em algum momento vou fazer um vídeo explicando também, falando novamente disso, relembrando como que vai ser os próximos vídeos, como vem sendo feito e as opiniões de vocês, sugestões aí nos comentários dos vídeos. Que tudo vai ser lido e vai ser analisado para que possamos, melhor dizendo, sempre melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado de quem está assistindo esses vídeos aí também. As crianças são apenas crianças. Elas não são burras. Então, você olhar para a criança e pensar assim, nossa, que criança ruim de aprender, que criança burra, não sei o quê. Não, elas não são. Por incrível que pareça, elas têm um potencial muito, mas muito maior do que você possa imaginar. Quando você pegar o jeito de como a criança aprende, acabou. Aí você consegue ensinar até plantando bananeira, de mão amarrada, no escuro, dentro da água, enfim. Você consegue ensinar de qualquer jeito para a criança e ela consegue aprender de qualquer jeito. E outra coisa, as crianças odeiam ser tratadas como burra. Então, quando você for ensinar para a criança, não precisa ficar, ai, filho, ai, criancinha, ai, tadinha, coitada, não sei o que. Não, criança odeia isso. Então, esqueçam isso, elas odeiam. Digo isso por experiência própria, que eu lembro de muita coisa de quando eu era criança, fase de etapa de alfabetização, pré-alfabetização, e eu lembro como era chato ser tratado, porque
Você não precisa tratar a criança como burro, como débil mental. Você só precisa tratar como criança, só conversar de igual para igual. Não tem problema nenhum. Eu coloquei aqui algumas coisas, como labirintos, jogos de memória, 7 erros, quebra-cabeça e Karate Kid. Quem já assistiu o filme Karate Kid vai entender o que eu tô falando. Quem não assistiu, recomendo que assista. Seja aquele antigo com... Deu branco agora, não lembro o nome dos atores. Mas aquele do final da década de 80. Ou seja com o Jack Chan e o filho do Will Smith. Aquele mais novo que passou, acho que em 2014, se eu não me engano. Talvez até um pouco mais antigo o filme. Acho que foi 2012, uma coisa assim. Vocês vão entender. Por que eu recomendo assistir esse filme? Porque, por mais que não pareça ter matemática envolvida em alguma coisa, aquele conteúdo que você está passando para a criança, ou que eu, inclusive, vou passar nos vídeos para vocês, vai ajudar e muito no desenvolvimento da criança. Por isso que eu estou falando quebra-cabeça, labirintos, jogos da memória e jogos de 7 erros. Então, providencie todos esses materiais aí. Então, até agora, só recapitulando, falei de materiais de pintura, falei do material dourado, falei do ábaco, falei do soroban. Aqui é uma brincadeira que dá para fazer com a criança também, se vocês quiserem. Se não quiser, não tem problema. Tem gente que vai achar ruim de ficar riscando uma criança, mas não tem problema, a criança se risca o tempo todo. E fazer brincadeirinhas de canetinha mesmo. Desenha o patati patatá numa folha, depois marca os pontos, vem na criança, faz os pontinhos, pede para ela desenhar. Quem nunca fez um relógio no braço? Então, pode fazer os pontinhos no braço para a criança ir lá, riscar o braço dela com a canetinha, e depois só tomar banho e sai tudo. Jogos de 7 erros e assim por diante. Tá, beleza. Desenvolvimento cognitivo da criança. Vou fazer um vídeo em que eu falo somente a respeito do desenvolvimento cognitivo. Vou procurar algumas coisas de maneira científica para poder falar com maior propriedade aí para vocês. E juntos vamos chegar a uma conclusão muito bacana a respeito disso. Quanto tempo, você deve estar se perguntando, quanto tempo vou levar para que a criança entenda, aprenda e consiga fazer tudo sozinha? Isso é relativo. Tem crianças que pegam de primeira, tem crianças que você vai levar uma semana, talvez um mês, para que ela consiga entender o que você está ensinando. Vai depender do tempo dela para entender, vai depender do seu tempo para conseguir ensinar, a maneira de como vai ser ensinado e assim por diante. Então, é muito relativo. Brincar de mercado. Isso é uma atividade que eu já vi o pessoal fazer em escola e eu achei muito legal. Ou você pode levar a criança no mercado e usar as coisas do mercado para ela te auxiliar, lembrando que tem as vírgulas, mas aí inicialmente você pode ignorar as vírgulas, ou você pode brincar de mercado em casa. Todas as coisas que você compra têm embalagem. O que você pode fazer? Pegar essas embalagens, limpa elas tudo bonitinho, deixa arrumadinha e brinca com a criança. Põe em cima da mesa, ou no chão mesmo, se for o caso, se não tiver espaço aí na sua casa. Coloca uns pedacinhos de papel com preço, 1, 2, 3, números pequenos, até 10 mesmo. E faz dinheirinho de brinquedo, recorta um pedaço de papel, faz alguns números aí no dinheiro e entrega para a criança e deixa ela fazer compra. Fica analisando como que ela vai fazer a seleção do... Bom, dando continuidade aí, não sei por que motivo parou de gravar o áudio. Vamos dar continuidade. Então, eu cheguei a falar até a parte que brincar de mercado. Tá, tudo bem. Continuando então. Eu falei algumas coisas, mas vou recapitular aqui. Tópico número 30. A criança sabe muito mais de matemática do que você pensa. Tem dúvida? Duvida do que eu estou falando? Não tem problema. Você vai fazer o quê? Faça um teste. Conversa com ela a respeito de tempo, de dias da semana e outras coisas do tipo. Você vai perceber que a matemática envolvida em tudo isso, a criança, ela sabe. Só que, se for, por exemplo, uma criança que já está em idade escolar, que ela já vai para a escolinha, muitas vezes ela não consegue assimilar a matemática escolar, a que está sendo ensinada dentro da escola, com a matemática fora da escola. Então, o papel de vocês é ajudar a criança a entender essa ligação. Até porque
A escola te ensina para a vida. Ela te passa conhecimento para que lá fora da escola você coloque todo aquele conhecimento em prática. Continuando. 32. Não, 31. Cotidiano versus aprendizado. Levar a criança ao nosso mundo sem deixar de ter todo o encanto e de ser ela mesma, de ser criança. Vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão chegar na criança e vão falar o seguinte: olha, vamos fazer umas brincadeirinhas aí. E mostra para ela coisas que você faz no dia a dia e que ela pode, de alguma maneira, participar brincando, lógico, como uma criança. Por exemplo, contar um dinheiro, um troco do mercado, a própria brincadeira de mercado dentro do mercado. Se você tiver um veículo aí, você vai levar para abastecer, mostra o dinheiro, mostra o preço do combustível, pergunta se o dinheiro vai dar para abastecer, ensina ela a contar os litros, fazendo arredondamento, ignora as casas decimais aí, ignora a vírgula e vai para cima, que a criança pega o jeito muito rápido. Então, mais uma vez, a criança ela é mais esperta do que vocês imaginam. Tópico 32. Geometria para crianças. Sim, tem como ensinar geometria para crianças e é muito mais fácil do que vocês imaginam. Pelo contrário, ensinar na infância, na idade pré-escolar, de alfabetização, é o melhor momento. Porque dali para frente, a criança ela vai ganhando experiência, vai ganhando bagagem conforme ela observa os fenômenos aí em que ela está inserida, ou que ela está observando, e vai melhorando a percepção dela. Então, quando o professor falar isso na escola, a criança já está entendendo o que está acontecendo. É uma barreira a menos aí na aprendizagem dela. 33. Aritmética para crianças. Eu estava pagando aqui exatamente isso, que foi a hora que parou de gravar o áudio que eu fui ver aqui. Aritmética para crianças. Sim, existe. E exatamente isso aqui. Então, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo de antes. Você tinha lá 2 mais alguma coisa igual a 3. Então, o professor perguntava assim para você: olha, que número que está nesse espaço? Ou que está nesse quadradinho? Com o número 2 que o resultado vai dar 3. Aí você falava: é 1. Então ia lá e colocava o número 1. Só que, quando a gente está falando de aritmética, exatamente isso. A gente não tem um valor específico aqui, que é o que a gente está procurando. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar letras, certo? Então, aquela coisa das equações de primeiro grau, equações de segundo grau, que elas existem lá na frente, a justificativa é daqui. As coisas elas vão crescendo ao ponto de chegar naquele patamar. Só que para chegar naquele patamar, a criança tem que entender agora. Então, a gente não vai usar letras, né? A gente vai usar objetos. Então, por exemplo, sei lá, pode desenhar um coração. 2 mais o que? Aí você vai falar, mais um. Então no lugar do coração, eu vou colocar o número 1, criança vai, você coloca 1, 2 mais 1 igual a 3. E assim por diante. Então, sim, a aritmética existe para crianças. E é muito mais interessante do que vocês imaginam. Número 34. Matemática em tudo. Mostra para a criança e pergunte sobre alguma coisa que possa haver matemática envolvida. Mostra algumas coisas para ela e pergunta para ela se tem alguma coisa que ela acha que tem matemática ou que poderia ter matemática misturada. Mostra, por exemplo, sei lá, o tempo no relógio, a conta do mercado, sabe, coisas simples. Contar bolinhas de gude, lápis e outras coisas mais aí. E eu vou usar um vídeo para falar só a respeito da frase que eu vou falar agora. Educação vem do berço. Muitas pessoas confundem o seguinte: elas acreditam que a escola é obrigado a educar, e a escola não é obrigado a educar, ela é obrigada a ensinar. Por isso que eu falo que a educação vem do berço. Você vai dar a educação necessária para que ela consiga aprender na escola. E a educação, quando eu digo de educação vem do berço, é os bons modos, desde obrigado, por favor e etc., até a criança ter os mínimos conceitos aí de respeito, como falar em voz baixa, não falar quando as outras pessoas falam, e assim por diante. Eu vou falar a respeito disso num vídeo específico para vocês aí. Então os tópicos foram esses.
Bibliografia. Por enquanto eu não vou falar nada de bibliografia, porque eu só falei a respeito do que eu vou fazer os próximos vídeos. Então, se eu for pegar algo muito científico e muito específico para falar, eu vou buscar uma bibliografia e vou sugerir para que vocês leiam, certo? Materiais. Por hora, caderno de desenho, caderno de caligrafia, caderno de escrever, ou pega só folhas de sulfite mesmo, faz os riscos lá para escrever, os riscos para caligrafia, e assim por diante. O que você tiver de material, lápis, caneta, lápis de cor. A caneta ainda não recomendo muito, porque a caneta desliza e a criança ainda não tem coordenação motor. O braço dela é pesado, a mão é pesada. Então, recomendo lápis. Giz de cera, nem pensar. Essa fase é a fase de que você vai abolir o giz de cera. E eu vou explicar por quê nos próximos vídeos. Então, vai assistindo aí que em algum momento eu vou falar a respeito disso daí para vocês. Quantidade de vídeos. Foram aqui, agora eu saí da tela aqui da minha colinha, foram, se eu não me engano, 35 tópicos. Então, por baixo, pessoal, esperem que sejam 35, 36 vídeos, mas dependendo de como for explorado os vídeos, do engajamento de vocês, aí como vocês forem participando, eu acredito que a quantidade de vídeos seja o dobro. Por baixo, 50 vídeos. Então vai ser uma série muito legal, muito bacana a respeito da alfabetização. Lembrando que a alfabetização ela é feita nos anos iniciais. Então seria pré, primeira, segunda, terceira e quarta séries, ou primeiro, segundo, terceiro, quarto e quintos anos. Depende de como é na sua cidade, na sua região, aí, na escola onde suas crianças estudam, ou a escola com qual você trabalha com seus alunos. Todo esse período é período de alfabetização, então não tem como você alfabetizar uma criança, pelo menos matematicamente falando, em pouco tempo. Então nada mais justo do que ter aí pelo menos uns 50 vídeos falando a respeito somente disso. Vou intercalar com outros assuntos aí, mas vou soltando esses vídeos. Periodicidade. Vou tentar soltar um vídeo por semana, pelo menos, desse assunto. Só da alfabetização matemática. Não vou gravar tudo e depois soltar os vídeos, porque pode aparecer algumas coisas no meio do caminho que, se eu ver aí para vocês nos comentários, num próximo vídeo eu já corrijo, eu já adiciono nos próximos assuntos. Então, se eu lançar tudo de uma vez, vai dificultar. Se eu fizer 50 vídeos e nos 50 tiver muita participação de vocês, eu vou ter que lançar mais 50 só por causa da participação de vocês. Então, aguardo o contato de vocês aí de pelo menos uma vez por semana para olhar os comentários de vocês e fazer os próximos vídeos. Dúvidas ou sugestões que vocês tenham, não hesitem em deixar nos comentários. Vou deixar aí também os contatos e assim por diante. Pode olhar lá aí na descrição do vídeo que vai ter algumas informações muito úteis para vocês referente a dúvidas e sugestões. Por hoje é só, pessoal, mas não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e dar aquela compartilhada esperta, porque é isso que funciona como recompensa do meu trabalho. Eu não ganho nenhum centavo pelo que eu faço. E se vocês curtirem, os vídeos eles vão aparecer com maior destaque no YouTube. Se vocês se inscreverem no canal, vocês vão ter conteúdos exclusivos que vocês não vão ter que ficar procurando. Vai aparecer para vocês sempre que tiver um vídeo novo. E ativar o sino das notificações vai aparecer todas, mas todas as ações que eu fizer no canal. Todos os vídeos que eu lançar vai aparecer para você por e-mail, na barra de notificações, na página do YouTube quando você abrir e assim por diante. E compartilhar porque não dói, né? Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas e conhecimento nunca é demais. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez. Espero que tenham gostado do que eu falei nesse vídeo. Acompanhem aí as páginas. Eu tenho uma outra página no YouTube, não falo de matemática, mas enfim, se vocês quiserem dar uma olhada lá, que eu falo a respeito de tecnologia. E a página oficial no Facebook, tá aí embaixo também, que são dos conteúdos de matemática. Tá um pouco parado, mas a ideia é começar a colocar conteúdos exclusivos por lá. Algumas pegadinhas, alguns exercícios e coisas do tipo.
Pessoal, mais uma vez obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos nos próximos. Um abraço, fui!